Mari, qual o sentido da vida? Tô Ah, brincando. bebê, se eu soubesse. Baseado em neuras reais. Hello, Brasil! Hello, neuróticas! Hello, mundo! Começa mais um episódio do Baseado em Neuras Reais. E eu vou falar de novo dessa vinheta linda que vocês acabaram de ouvir, que foi feita pelos amigos parceiros da 6G Audio Pro. Ai, porque eu escuto ela e eu fico aqui me sentindo Jô Soares dos podcasts. Adoro! Começou mais um episódio, mais uma neura. Eu sou Gabriel Lujan e junto comigo as divinas, divinamente lindas, lindamente divinas, Mariana Monte. Olá, divinos e divinas. E Giovana Gabriel. Oi, oi, oi. E hoje vamos trazer aqui um tema que tem muitas contradições, mistérios, dúvidas, que é religiosidade, espiritualidade e tudo que envolve esses temas. Bom, quando a gente levantou esse tema, né, nós pensamos que a gente precisava ter um caminho para seguir aí. Ficou para mim a busca desses conceitos, né, do que a gente está querendo dizer, para que caminho nós vamos seguir. Então, eu resolvi, achei de bom tom, dar um Google. E aí, quando eu dei o Google, eu falei, misericórdia, quanta merda está escrita nesse lugar. Aí, eu abri um site, Cielo, né, que são artigos científicos, e daí eu fui lá. Existem várias definições para o que a gente vai falar aqui hoje, mas a ideia não é ser algo professorinha, né? Então, eu vou trazer de uma maneira mais genérica, e daí fica aberto para quem quiser buscar mais. A gente vai falar um pouco hoje sobre espiritualidade e religiosidade. Não vamos entrar no mérito da religião, porque daí a gente vai pisar em alguns lugares que podem doer para alguns ou até para nós, né? Então, a gente pode pensar que a manifestação religiosa, ela vem desde os primórdios da humanidade, né? E que essa influência, que ela influencia o nosso comportamento, a visão de nós mesmos, dos outros e do mundo, e até mesmo da nossa própria saúde. A religião em si é um fenômeno do desejo, da consciência da finitude, das limitações, né, e do desejo de superar as coisas pelas experiências. Eu fui buscar sobre espiritualidade e a definição dela, eu fiz um apanhado assim dos artigos que eu li, e para colocar de uma maneira mais simples, é a busca por um sentido de viver e estar no mundo. Mas isso não se relaciona necessariamente a Deus. Você pode ser espiritualista e não acreditar em Deus. Já a religiosidade, ela pega na questão. A espiritualidade pode ser um bracinho da religiosidade, mas não no todo. Então, a religiosidade são crenças e práticas que pertencem a uma doutrina. Um grupo de pessoas com cultos, práticas, dogmas e noção de fé. É só isso? Claro que não. Tudo isso é muito mais complexo, mas aí eu ia ficar aqui 1 hora falando sobre o conceito, que não é a ideia. Arrasou, Mari! Acho que a gente pode começar falando um pouquinho da nossa relação, né, com a religiosidade, com a espiritualidade, enfim, das nossas formações, para mostrar mais ou menos de que lugar a gente está falando e onde a gente está hoje, né, para discutir esses temas. Eu tive uma formação católica, meus pais são muito religiosos, minha família toda, a família do meu pai, assim, fui batizada, eu fui para catequese, eu fiz crisma, fui monitora de crisma, eu participei de vários movimentos na igreja, eu era responsável pela pastoral da comunicação da igreja. Olha eu lá! Eu cheguei aí no Encontro Nacional de Pastoral da Comunicação lá em Aparecida. Eu fui catequista de crisma por vários anos, montei grupo de jovens. Então, assim, tive realmente até os 24, 25, eu tive uma vida bem religiosa. Mas chegou num momento, assim, em alguns momentos já mais adulta, eu comecei a questionar muitas coisas.
e muitas coisas não batiam mais, sabe? Eu questionava coisas, mas será que é isso mesmo? E eu não conseguia encontrar as respostas. E eu ainda não encontrei. Mas esses questionamentos me fizeram perder um pouco a vontade e o sentido de seguir as regras, fazer a prática religiosa. Então, a primeira coisa que eu parei de fazer foi comungar, porque eu não via mais sentido naquilo. Aí eu saí de todos os movimentos que eu participava e depois logo parei de frequentar as missas. E a partir daquele momento eu comecei a buscar outras realidades. Eu queria entender, né, se realmente a Igreja Católica, a religião católica era o centro, né? Porque eu aprendi isso, que a religião correta é a religião católica, porque a religião que foi a única religião fundada por Jesus Cristo. Foi isso que eu ouvi, foi isso que eu aprendi. Então, eu comecei a buscar outras religiões, conhecer de perto para saber se aquilo realmente fazia sentido para mim. Ou se as minhas respostas estavam em alguma outra religião. Então, eu frequentei um centro espírita, frequentei um terreiro de Umbanda e eu fui em igrejas evangélicas, mas eu não sei dizer exatamente quais. E as respostas não estavam lá. Eu não consegui me conectar ou começar a praticar uma nova religião. Eu comecei a praticar no mesmo período, comecei a praticar yoga e conhecer o hinduísmo. Li um livro sobre budismo e ali existiam coisas assim que me fazem muito sentido até hoje, mas por serem religiões, todas têm aquelas regras, né? Então nós somos obrigados praticamente a acreditar naquilo que a religião impõe. Nenhuma religião é livre, é aberta, né? Ela tem as suas regrinhas. Então, mesmo o budismo, que eu me identifico, é a religião com a qual eu mais me identifico hoje, eu não me vejo praticando, porque eu não consigo aceitar que a minha espiritualidade só pode ser exercida dentro de um conjunto de regras. Então, eu acredito em alguma coisa, eu acredito hoje que existe alguma coisa superior, mas eu ainda não encontrei essas respostas e não consegui chegar numa conclusão. Hoje eu convivo bem com a dúvida, né? Em alguns momentos, que nós vamos falar mais sobre isso depois, eu acredito que essa espiritualidade, a religiosidade, ela atrapalha, a fé acaba atrapalhando em alguns momentos, mas em outros, eu não tenho explicação para algumas coisas que acontecem na minha vida. Então, se a explicação para algumas coisas que eu vivi é aquela coisa do nada acontece por acaso. Não é possível que isso aconteceu por acaso. Mas se não é por acaso, é destino. Mas eu não acredito que está tudo traçado. Então, existem essas dúvidas hoje eu convivo bem com elas, acreditando que existe algo, mas eu não sei o que é, e por enquanto tá tudo bem não saber. Uau! Ai, a sua maneira, nossa, bateu muito, convergiu em alguns pontos da minha. Eu fui criada sem religião, assim. A minha mãe batizou a gente porque a minha família é católica e tal, tinha que batizar, porque senão vai que morre, né? Sei lá, vai morrer sem batizar? Como assim? Era católica, mas não era um negócio tipo... É o famoso católico não praticante. A minha mãe, se é que isso pode existir, ela era católica não praticante. Aí me batizaram, mas eu tenho flashes da minha infância em centros de Umbanda, quando meus pais eram casados. Aí me iniciaram na catequese, né? Minha mãe falou, não, eu vou dar para você o que eu tive, fez eu fazer catequese. Eu odiava ir, eu odiava. Era de sábado de manhã, aquilo para mim era horroroso, porque era o dia que eu tinha para ficar na minha casa brincando. E aí eu tinha que ir na missa, uma vez por semana. Aquilo para mim era horroroso, eu odiava também. Eu odiava. Mas aí a minha mãe ia comigo na missa. Ela não era praticante. Mas aí eu estava fazendo catequese, a gente ia na missa. Aí depois,
o que acontecia na catequese que me incomodava desde sempre? Eu não tinha essa consciência de questionar isso do jeito que eu vou falar agora. Mas eu tinha um incômodo, porque a catequista fazia a gente ler a Bíblia. E a gente era recém-alfabetizado. Então você lia aquelas palavras cabeludas que a gente dá uma entalada até hoje. E as crianças liam de soquinho. E eu não entendia merda nenhuma do que estava sendo lido, entendeu? E aí eu falava, nossa, mas eu não entendi nada. É claro que, né, sei lá, métodos e métodos de ensino da Bíblia, enfim. Mas eu tinha esse incômodo já. Nossa, isso aqui não faz sentido para mim. Quando chegou a época da crisma, não foi uma pauta na minha casa. Minha mãe falou, você quer? Acho que a gente nem teve essa conversa de você quer. Não rolou. Todos os meus amigos fizeram crisma na escola e eu era a que não fazia, assim. Mas eu tenho total noção que se na época ela falasse, você vai fazer o caralho, não vou. Eu não queria fazer. Porque já a minha experiência como catequese foi horrorosa. Para você ter ideia, o dia que eu fui confessar na catequese, o padre era um fofinho assim da igreja que eu estava fazendo catequese. Olhando agora também. Mas aí eu fui confessar, o que uma criança tem de pecado, né, gente? Não sei. Ai, meu Deus. Eu falei umas coisas lá pro padre que eu também não sei o que é, mas eu chorei. Ai, que dó! Eu chorei! Mas é claro, né, Mari? Toda a religião, ela é baseada na culpa. Na culpa. Punição, né? A famosa culpa cristã, né? E aí eu chorei. Exato. Eu chorei, aí eu rezei as Ave Maria que ele mandou lá. E foi a única vez que eu confessei. Eu nunca mais fui. Foi absolvida. Fui absolvida. Eu me absolvi também. Aí o que aconteceu? Eu era adolescente, eu ia no Centro Espírita Kardec, né? E eu gostava de ir. Mas também não tinha muito, assim. E aí, naquelas épocas porra louca lá, que a gente já deu alguns exemplos aqui, eu tive esse momento que nem você. Eu falei, não, eu preciso achar um buraco que eu me encaixe. Então, eu fui numa missa, e aí, na hora do sermão, eu não lembro que conversa que saiu lá do sermão, eu levantei no meio da missa, minha mãe ficou olhando para mim, eu falei, tô indo embora, você quer ficar com você. Fui embora porque eu discordava. Eu fui da evangélica, eu fui até na Assembleia, eu fui no Candomblé, fui na Umbanda, eu gosto muito da Umbanda, e parei hoje no Espiritismo. Só que fez muito sentido durante uns 2 anos, 3 anos. A doutrina faz sentido para mim. A prática não faz mais. Eu não tenho mais a necessidade, assim, ó. Antes da pandemia, eu já estava desanimando. E aí a gente vai falar mais sobre depois, né, nas críticas e tal. Mas eu sentia que, assim, ó, o que está sendo dito, o que a gente estuda aqui, não é praticado. E aí, no centro, eu trabalhava, eu fazia trabalho voluntário lá, eu cheguei a dar curso e tal. Mas o que estava me incomodando naquela instituição como um todo? É que eu pego as minhas ideias políticas de sociedade, os meus preconceitos e justifico eles com a doutrina. Aí isso começou a me doer na alma e eu falei, gente, não posso. O fato é que não voltou ainda, mas, né, os encontros, mas quando voltar eu não volto mais. Tô com uma vontade de voltar na Umbanda, mas assim, também, o que eu sei é que eu acredito em reencarnação e que tem algo que tá além, que eu não consigo explicar, e assim, esse é o momento que eu tô vivendo. Pode ser que daqui 6 meses não seja mais isso, porque eu me permito não ser mais isso depois, mas agora é isso. Gabriel, você. Arrasou. Vamos lá. Bom, acho que converge em muitos pontos também, né? Pelo que a gente já conhece, mas vou contar um pouquinho para quem não conhece. Venho também de uma família, uma formação católica. Acho que é bem comum aqui onde a gente mora também, na nossa sociedade também, né? Mas uma formação católica, bem católica. Eu lembro, vou contar uma curiosidade que acho que vocês não sabem. Eu lembro que com uns 4 aninhos, 4, 5, eu falava que eu queria ser padre.
Perguntava o que você quer ser, eu quero... eu quero ser padre, mas eu vou sair em minha defesa. Não era por causa do senta, levanta, que eu não suporto da igreja. Ai, que delícia. Era porque, pra mim, era a figura que eu conhecia que tava lá na frente, no palco, expressando... Faz de sentido. verdade. Total sentido. E de verdade, era esse... Hoje eu consigo olhar e entender que era esse olhar que eu tinha, sabe? Alguém que estava à frente de um público, assim, sabe? E faz muito sentido hoje eu ter falado aquilo na época. Mas eu tinha isso, né? Mas não durou muito tempo, ainda bem. Depois eu fui... Bom, fui batizado, fiz catequese. Eu fui bastante influenciado, né? Pegou o diploma e foi exercer a profissão, como já foi dito Exatamente. aqui. Peguei meu diploma de catequese e fui exercer esse assistente de catequista. Porque na época, olha, eu adorava. E fui ser assistente, trabalhar na área. Mas quando já chegou na época da crisma, que já era lá para os 15 anos, eu já não suportava mais. Porque era Você sempre tacava o terror, né, Gabriel? Tacava, porque eu fui obrigado a fazer crisma, né? Eu tacava o terror porque eu não suportava. Era questionador, chato. Acho que o povo, né, pensava, meu Deus do céu, por que você tá aqui ainda? Mas, enfim... Quando chegou, eu já não gostava mais, porque era muito impositivo, assim. Meu pai obrigava a gente a ir na missa todos os domingos, porque se você não fosse, era a briga da semana, a treta. E daí eu, minha irmã, com aquela cara, né? E ficava lá, do que adianta, né, gente? Mas daí, já comecei a questionar. Na crisma eu já não suportava, fui obrigado a fazer, e fui com uma indignação o ano inteiro, porque era no sábado, era o horário que eu jogava vôlei, que é a coisa que eu mais amava fazer na vida. E eu tive que parar de jogar vôlei para ir na crisma, fazer uma coisa que eu não suportava e já questionava. E que também te obrigava a ir na missa. Ai, sabe, gente, zero sentido. E eu falava, eu não vou! Eu falo, nossa, eu fiz um... Não, você vai, você precisa se crismar, todas essas... Gente, ô Gabi, e sabe o que eu acho curioso? É que a justificativa é, se você não fizer crisma, você não pode casar. Graças a Deus! Que motivo melhor pra não ir na crisma? Gente, mas e agora? Eu também não posso! Eu fiz a crisma à toa, Brasil! Eles não me aceitam! Mas também não quero casar. Enfim. Aí... Foi isso, e comecei a ser questionador das coisas, porque não fazia sentido ouvir aquele senta, levanta chato e as coisas da igreja, né? Eu comecei a questionar as instituições, as coisas da igreja, assim, de condenar as existências, condenar o diferente, né? Porque tem muito isso da religião, da minha religião ser a certa, as outras serem erradas. Então, tipo, como que é uma religião que se diz na base... E daí isso eu tô falando por mim, tá, gente? Por favor. É o meu olhar sobre as coisas. O meu questionamento vinha sobre isso. Como uma religião que prega o amor exclui pessoas que não se enquadram. Qual é esse amor? É um amor, então, é o seu tipo de amor, né? Um amor que um livro que foi escrito há não sei quantos... milhares de anos diz, né? Interpretado e reinterpretado. Quem escreveu? Comecei a questionar tudo isso, sabe? Quem disse? É uma história contada? É uma história real? Enfim, entrei nessa pira, consegui quebrar com a minha família, era mais meu pai, a figura que impunha. Falei, não vou mais. Chegou um ponto que ele teve que aceitar que eu não ia mais. E comecei... Só que eu peguei um pouco de ranço, assim, de religiões. O ranço que eu tive com a católica, eu meio que espalhei para as outras, por tabela. Me desculpa, mas é verdade. Então, essa coisa que vocês tiveram de experimentar outras religiões, de tentar conhecer outras, eu não tive. Não tive, apesar, assim, de ouvir coisas que meus amigos, vocês contam, me desperta interesse, tem coisas que é compartilhado que eu penso que eu acredito, assim, mas eu não aprofundei. Cheguei aí uma vez no centro também, com a Mari, né, Má? Uhum. Recentemente, né? Bem recentemente.
mas eu não aprofundei. Então eu tenho um pouco dessa coisa que eu criei para mim, que eu acredito em tudo e desconfio de tudo ao mesmo tempo, assim, sabe? Não acredito em tudo de uma maneira de tudo, mas acredito em várias coisas que para mim fazem sentido, né? Eu tenho muito esse lance também de não conseguir compreender, ter explicação para coisas que acontecem na minha vida, que você para e fala, meu Deus, não tem sentido, como é destino, é universo, é Deus, é deusa, são, entendeu? O que é? Sim. Então isso me deixa uma dúvida muito... Eu acredito que existe algo maior, mas ao mesmo tempo eu tenho receio de me aprofundar nas coisas. E daí um ponto que eu queria trazer, que eu acho que a gente pode destrinchar também, que eu comecei a pensar nisso, né? Nessa coisa que às vezes eu falo, confiar na vida, acreditar no universo, nas coisas, que se você acreditar, se você pensar positivo, que eu tenho um pouco disso, né? Mas eu comecei a questionar, também não é bem assim. Eu não posso falar para alguém que não vive uma realidade igual a minha, que vive um outro contexto de vida, social, racial, enfim, de muitas maneiras da pluralidade que é a nossa sociedade e a nossa humanidade. Eu não posso falar para algumas pessoas, é só você ter pensamentos positivos, torcer muito, emanar isso para o universo que ele vai chegar, porque não vai chegar, entendeu? Então, embora isso me conforte de alguma maneira, eu questiono isso também. Eu acho importante a gente começar esse bloco dos questionamentos falando que as nossas críticas não são nos indivíduos, nos praticantes. Pelo contrário, a gente entende muito bem, inclusive uma das críticas é essa, que muitos espaços que o governo e as políticas públicas deixam abertos são preenchidos pela fé, pelas igrejas. Então, a gente entende que muitas vezes as igrejas acolhem as pessoas de uma forma que o próprio governo não faz. Então, mas muito mais, né? Muito mais. A crítica não é no indivíduo que vai até a missa ou o culto ou faz a prática, é numa estrutura social. Até porque o que faz bem para cada um sabe, né? Ninguém tá aqui para falar, não faça isso ou faça aquilo, né? Mas eu vejo, por exemplo, no que você falou, Gabi, algo que eu pratiquei por um tempo. E eu falava isso para você, inclusive, né, nas nossas conversas. Eu confio na vida. Eu falava, Sim. Eu confio na vida. Eu me abro para tudo e eu confio na vida e as coisas estão dando certo dessa forma, estão acontecendo. E muito daquele meu estilo de, assim, ir de acordo com a maré, era um pouco disso, assim. Aparece uma oportunidade, eu vou aproveitando e vou confiando que a vida vai me devolver algo especial, importante. E muito também vinha disso, tá vendo? Nada aconteceu por acaso, quando não deu certo o emprego que eu ia para São Paulo. Sim. Depois de um tempo, tá vendo por que não deu certo? Então, nada acontece por acaso, não sei o que. Eu vivi muito essa fase nesse período, assim. Mas, realmente, não dá pra gente achar que todas as pessoas estão no mesmo patamar de vida para simplesmente emanar para o universo que quer, achando que aquilo vai retornar. Não dá pra gente achar que um jovem negro de periferia, que a maior preocupação dele é ser abordado pela polícia, porque ele não, quando ele sai de casa ele não sabe se volta, não adianta ele só emanar para o universo, por favor, polícia, não me para. Imagina! Entendeu? Não dá para a mãe desse jovem só rezar e só emanar para o universo, por favor, devolve o meu filho. Não é isso que vai salvar os jovens, né? E aí, assim, não é isso que vai resolver o racismo estrutural na nossa sociedade. Pensando na minha prática religiosa mesmo, o que me incomoda um pouco é disso, sabe? Então, por exemplo, se esse rapaz, ele morre, tem toda uma justificativa para dizer que foi na outra vida, nananana. Não é, caralho, não é isso. Que ódio. O nosso país é desigual, é uma bosta.
Karl Marx já explicou essa merda e eu não vou concordar com a sua justificativa de recorte de classe. Porque você está justificando o mundo da pior maneira possível. Não é isso, gente. Eu não posso justificar toda a desigualdade, toda a merda do mundo com crença religiosa, porque daí eu deixo um bando de filho da puta lá roubar o nosso dinheiro, né, fazer todas as atrocidades. E aí, ao mesmo tempo que a igreja é ótima, né, no geral, né, a religião é boa porque ela tá chegando e ela faz mais pelo indivíduo do que o Estado, é ruim pelo mesmo motivo, porque ela aliena as pessoas. Então, ela se aproveita da fé e da fragilidade daquele indivíduo para, por exemplo, acontecer o que que aconteceu no vídeo que o Gabi compartilhou essa semana, de bostejar preconceito machista, porque está se aproveitando da fragilidade daquela mulher que está ali. E aquele idiota virar e falar assim: vocês não podem estudar mais do que o homem, porque senão ele não vai ser o cabeça da casa. E tá na Bíblia que o homem é a cabeça e a mulher o corpo. E aí o indivíduo utiliza o dogma e a crença religiosa para validar preconceito. Exato. Teve uma vez que eu fui numa palestra e o cidadão estava querendo explicar um conceito lá dentro do que aquilo acreditava. Acredita, né? E aí ele falou assim, ó: não dá para comparar uma pessoa branca que nasceu numa família boa com uma pessoa favelada. Meu Deus. Porque a gente sempre vai achar que a pessoa boa é a branca bem criada. Aquilo me subiu um ódio do dedo do pé. Eu falei, mas você é um preconceituoso. Todo mundo estava do meu lado, ouviu, eu levantei e saí. Jesus! Jesus! Então, assim, e acho que, inclusive, isso é algo muito importante e bacana da gente também lembrar, né? Que Jesus não era essa pessoa que eles pintam. Jesus não era preconceituoso dessa forma. Jesus mandou as pessoas atirarem a primeira pedra, quem nunca tinha pecado, que queria apedrejar uma prostituta. Jesus era um revolucionário. Jesus não era esse homem que eles pintam agora. E também não era loirinho de olho claro, né, gente? Entendeu? Jesus era um refugiado revolucionário. E aí, então, assim, né? Maria era virgem? Gente, vamos pensar, né? Maria deve ter sido estuprada, né? Não é virgem. Virgem não foi. Gente, ó, não vamos entrar nesse buraco. Mas nós combinamos que a gente não ia fazer isso. Nós estamos combinando isso. Vamos pegar uma outra ponta que dá uma boa crítica. Que a Mariana sempre me fala, e eu já ouvi ela falar várias vezes em vários ambientes. Se Jesus voltasse, ele falaria o quê, Mari? Você sabe que eu não sei mais? Lembrei. Fulano tá lá fazendo caridade para consciência pseudo-cristã. Se Jesus... A caridade é um ponto ótimo. Porque assim, o que pega? Às vezes a gente vê assim, eu não tô criticando a caridade, porque eu sei que tem gente que depende da cesta básica daquele lugar lá, não é isso. Mas a caridade que eu tô fazendo, ela tá proporcionando que essa pessoa se emancipe? Ou eu estou dando a cesta básica para ela continuar tendo a merda da vida que ela tem e eu olhar para ela de cima? Isso é só para aplacar a consciência pseudo-cristã. Se Jesus estivesse aí, se alguém, a figura, sei lá quem, põe o nome que quiser, viesse, falasse assim, ó, é fora da caridade que não é salvação? Não é. É fora da justiça social, não há salvação. E aí é hipócrita, entendeu? Porque você dá a sua contribuição lá, seja o dízimo, 10%, sei lá o quê. Você está fazendo isso para quê? Para continuar os buracos, né? E perpetuar a desigualdade. Então tá errado. Porque aí a pessoa faz a caridade, ela dá o alimento todo mês para montar a cesta básica, ela faz a doação do dízimo, porque ela precisa ajudar os mais necessitados, porque tá na Bíblia que ela precisa ajudar, porque ela tem que ser caridosa. Judiação do pintinho no lixo.
Ele precisa receber a minha caridade. Mas aí é contra a política pública de distribuição de renda. É contra o Bolsa Família. A pessoa presta trabalho voluntário na igreja, todo dia trabalha de graça, que nem um camelo, para a igreja não pagar um real de imposto, mas vai dizer que organização da sociedade civil voltada para assistência social só rouba dinheiro. Só existe para roubar dinheiro porque não paga imposto. É uma grande contradição, né, gente? Uma hipocrisia, sabe? A inversão de valores para mim é essa. E aí, assim, né? Pense bem. Vamos usar um termo bíblico, então? Quem é a porra do fariseu aí? Exatamente. Quem que é o fariseu? E eu quero fazer um adendo também, que a gente está falando aqui de cristão e tudo mais, né? Que a gente... Enfim, mas também não adianta você mudar o nome e continuar com essa atitude, né? Porque um monte de gente se diz não cristão, troca o nome de Deus, que já é uma coisa também que a gente tem para trazer, porque Deus é um homem agora, Deus, enfim. Mas troca o nome de Deus e põe o universo no lugar, põe, né? Tudo isso. Ah, não é horóscopo! Horóscopo! Você só tá trocando... Búzios, numerologia. Ai, gente, eu adoro. Mapa astral! Mas daí você só tá trocando. Adoro mapa astral. Só tá trocando nome. Se você não pratica aquilo que se diz... Porque, assim, ninguém se torna iluminado, ninguém é espiritualizado sem exercício de consciência, gente. Entendeu? Exato. Sim. Então, você se dizer espiritualizado, espiritualista, sem exercício de consciência, é hipocrisia. E isso tá cheio em todas as religiões, de todas as religiosidades, e também entra na espiritualidade. Ah, isso me sobe o ímpio! Nossa, eu fico fodida, tenho um ódio. Eu acho que pior do que... Já tá ruim. Mas vai piorar, porque pior do que você separar as coisas e encontrar na igreja algo que o Estado deveria fazer é misturar as coisas. É enfiar a religião dentro do Estado. Isso é pior. Aí, se tá ruim, ainda vai piorar. Receitinha da desgraça. Fazer política pública com base na Bíblia é acabar. Nossa, fim do mundo pra mim isso, sabe? Pra mim tá com chinelo. Pra mim, o Estado é laico e ele tem que sim, permitir que todas as religiões existam. Então, eu até não acho que lá nos primórdios, quando decidiu que a igreja não pagaria imposto, também não acho que essa foi a decisão errada, porque eu acho que da mesma forma organizações sem fins lucrativos com parceria com o Estado, elas também elas também têm esse direito. O problema, para mim, é esse, é você usar a máquina pública para disseminar preconceito, para você disseminar as suas crenças pessoais religiosas, discriminando outras religiões, porque a igreja cristã recebe todos os benefícios, enquanto as igrejas de matriz africana são alvo de preconceito do próprio Estado e não tem o mesmo espaço. Né? Alvo e ataque, recebem o ataque. Então coisa. Isso para mim é o fim do mundo. Para mim também. E outra coisa que me deixa pistolita também, que vai no mesmo sentido que você tá falando. Ó, eu então encontrei Jesus, encontrei Deus, estou em comunhão, nossa, princesa, achei a verdade. Ótimo, tô maravilhosa. Essa verdade é boa pra mim? Coube na minha vida? Eu posso falar com os meus amigos sobre isso e tal. Caralho, o que eu tenho que achar que esta merda cabe pra todo mundo? Não cabe. É bom pra mim. É só pra mim que é bom. Então, eu me relaciono dessa forma. Eu vou salvar as outras pessoas? Para quê, filha da puta? Cuida da sua vida. Você fica enchendo o saco dos outros. E aí, abre brecha para o que a Giovana tá falando. Para fazer política pública. Para decidir sobre o meu útero. Ai, que inferno! E aí, para decidir, por exemplo, sobre a vida que o Gabriel falou, que ele não pode... Agora ele não pode casar. E aí você usar política pública, que deveria... O Estado deveria permitir que todas as pessoas se casassem, independente de classe, gênero, cor. Aí usar a Bíblia para dizer que casal homossexual não pode se casar da mesma forma que o hétero, porque tá na Bíblia. Tomar no cu. Tomar no cu. E aí você perde todos os direitos.
por conta de religião, sendo que nem é a sua religião. E é a raiz, né? É a raiz de muitos problemas sociais, porque sociais e das existências, né? Porque a gente vive numa sociedade em que é muito forte, né? Os preceitos religiosos, né? Eles guiam muitas vezes. E agora em épocas que nós estamos, né, vivendo de Deus acima de tudo, né? Que é a época que a gente está passando agora. Cristofobia, gente! Ai, não, né? Cristofobia! Ele teve a cara de pau de dizer na ONU que a gente tem que combater a cristofobia no Brasil. Não, só dando um tiro nessa pessoa, não tem outro jeito. E é um grande não, problema. Mas aí ele porque vai ser a personificação do enviado, verdade. não? Tem que morrer de velho esse desgraçado. É, verdade. Total. E é um grande problema porque você autoriza, né, tudo. Você autoriza as pessoas a pensarem que a minha crença, a minha religiosidade, ela é o centro da vida. E daí ela condena outras existências, ela condena a religiosidade do outro e exclui as pessoas. É uma guerra, né? Nós já vimos aí. É só basta olhar para a história da humanidade e ver, né, quantas guerras, quantas mortes, tudo isso já gerou, né? E a gente está vivendo esses tempos cada vez mais latentes. É um retrocesso. E outra, nós fomos colonizados por países europeus cristãos. E se a gente tivesse sido colonizado por países hinduístas? Será que a gente teria essa mesma crença? Será que as pessoas não param para pensar nisso? Que a religião também é uma construção histórica e social? E cultural, né? E cultural. Não existe verdade absoluta. Existe uma construção. Tudo a gente precisa analisar, sabe? E a forma como isso é utilizado como ferramenta de poder, né? De controle. Então, exatamente. Mas não assim, vamos de novo por aí. Mas eu acho que tudo que a gente fez foi por aí mesmo. Acabou indo. Porque é isso que eu falei. A pessoa fala assim, Bolsa Família é instrumento de massa de manobra. Ah, porque é sua igreja distribuindo cesta básica. Não é, né, meu bem? E aí, assim... O Bolsa Família quer manipular os outros, o Vaticano não. O Malafaia não quer manipular ninguém. O que me mata, eu acho que assim, eu tenho uma construção de raciocínio nessas ideias psicológicas aí, que diz o seguinte: o ser humano, para conviver na sociedade, ele precisa seguir algumas regrinhas, né? E aí, porque se eu quiser fazer tudo que eu quero, por exemplo, se eu quiser ir lá levantar aqui e meter a porrada no presidente, por exemplo, eu posso fazer isso? Eu até posso. Poder eu posso, mas eu tenho consequências. E essas consequências, elas foram sendo criadas durante a história da humanidade. Se todo mundo quisesse fazer tudo o que quer, seria impossível. Então, nós abrimos mão das nossas vontades individuais em prol do coletivo, certo? Até aí, ok. Viver em sociedade, tá tudo certo. Só que viver com os meus desejos e com as minhas vontades é muito difícil. Então, eu tô abrindo mão, mas por que eu tô abrindo mão? Então, eu preciso jogar essa responsa na mão de alguém. Por que não de Deus? Então, a gente cria Deus, essa figura, né, para além de nós, e diz que é ele que não gosta. Então, por que eu não posso transar antes do casamento? Não é eu que tenho fogo no rabo que quero dar para todo mundo. E tá tudo bem querer dar para todo mundo. E tá tudo bem tudo querer, certo. Isso, tá tudo bem. certo. É por isso que a gente fala que o Estado tem que estar ali protegendo a pessoa que quer fazer, que vai exercer a atividade. A sua liberdade. Mas aí eu dou conta de enfrentar? Não dou. Aí eu vou lá e falo, ó, Deus, não gosta aí não, viu? Vai dar não. Vai dar não. Sim. Você quer se relacionar, eu mulher, quero me relacionar com uma outra mulher? O homem quer se relacionar com outra? Não pode. Não pode isso aí, tá errado. Quem não quer? É Deus. Nossa, que conta maldita que esse coitado carrega. E aí eu produzo uma sociedade cheia de cabresto, cheia de vontades que reprimida, que transforma isso em agressividade, em intolerância,
transa mal, porque não é possível. A gente chegou nessa merda porque o brasileiro mete mal. Não é possível. Né? E aí a gente fala, tá, não, mas aí tá tudo bem, eu consigo lidar com isso. Mas aí vem uma outra onda que fala o seguinte, ó, a ciência provou que o negócio aqui é redondo, a Terra é redonda. Aí a ciência provou que pode transar, galera, só bota a camisinha. A ciência vai provando um monte de coisa, que evoluímos, não foi da costela. A gente saiu lá e foi Para aí tudo, vem não um foi filho da da puta. costela? Não, miga, não foi da costela. Ah, Aí vem um desgraçado e fala assim, ó, não. Deus não falou isso aí, não. E aí você nega tudo que a ciência comprovou porque Deus falou que não. meu Deus. Eu acho que tem uma lógica a gente justificar isso que vocês estavam falando. Ó, acontecem umas coisas na minha vida que eu não sei explicar. Aí eu sei que tem algo que é maior que eu. Beleza. Ok. Mas o que a ciência já provou, vai pra puta que pariu, né? Não dá, né? Incontestável, Não né, dá. É gente? incontestável. Tem um outro ponto que eu gosto de criticar bastante, que é o que a gente, quando você falou, até te interrompi para falar isso, que é o fato da religião sempre trabalhar com a culpa. Não é possível que você, já que você acredita que Deus criou um mundo maravilhoso desses em 7 dias, e que ele te criou a imagem e semelhança dele, que ele é todo misericordioso, não é possível que você acredita que ele fez tudo isso para você se sentir um bosta o tempo todo porque você tá fazendo errado. Gente. Entendeu? E aí assim, né? E quando vem aquele... A conta não fecha. E quando vem aquele argumento assim, porque Jesus morreu na cruz para você, por você. Sim, ele morreu por você. Gente, que masoquista. Empata foda! Não, tá errado isso aí. Tá E a errado. maneira Gente. É isso que eu falo, o certo eu não sei. Mas isso aí tá errado, não é possível, a conta não fecha. Eu acho que essa alienação, né, que também conversa um pouco com essa onda que a gente vê também de espiritualidade tóxica, esse positivismo tóxico, né? Também é uma forma de alienação, luz, né? Muita luz. Luz, hashtag gratidão. Gratidão. Ai, gente, eu já fui hashtag gratidão. Eu já fui hashtag gratidão. Mas é isso, e tipo, é uma outra forma de você se alienar, porque assim, não é o seu positivismo, a sua crença, no seu pensamento positivo que vai apagar o fogo do Pantanal, gente. Não é ele que vai acabar com a desigualdade social. É tipo como se não é alinhando os chakras, né? Que... Não é. Então é tipo, é como assim, junto. eu me visto desse positivismo como um grande avestruz, enfio a cabeça dentro do buraco e não vejo mais nada fora porque eu tô lá, dentro do buraco, acreditando que tudo vai dar certo. Eu fui essa pessoa, eu fui essa pessoa que falava assim, enquanto eu faço o meu, já é suficiente. Que graça! Que fofo. Eu sou Se todo mundo fizer a sua parte, a gente vai evoluir junto. E também essa coisa de, né, o espiritualista tá sempre bem, sorrindo, de bem com a vida, meu amor. Não. Na voz mansa. Inteiro. A vida também Tá é tudo uma bem, merda. sabe? Tá tudo bem a gente sofrer, a gente chorar, a gente ter que encarar as merdas. Inclusive, é isso que vai fazer a gente evoluir. Não pensar Agora, só se ficar positivo. forçando uma positividade é um problema. Não que você não tenha que ser positivo, por favor. Isso faz bem, né? A gente olhar pelo lado positivo, tentar extrair coisas positivas pelas merdas que a gente passa, né? Mas, tipo, em eras de tá tudo lindo e maravilhoso, pode ser porque é um desajuste, sabe? Quando você olha para o mundo, ele não é lindo. O mundo é cruel, ele é terrível, ele é ruim. E aí você joga a positividade no outro, porque para você ser positivo desse jeito, você ignorou um monte de coisa, né? E aí quando você joga a positividade no outro, você deixa o outro sentindo uma merda, pior do que ela é. Porque é uma culpa ainda muito maior. Olha, o céu é azul, o dia é lindo, os passarinhos cantam, e eu tô achando isso aqui ruim. Eu fico muito puta, porque eu sou uma pessoa que tende ao pessimismo. Eu tento ser o mais realista possível. E isso também é cruel.
Mas às vezes eu só quero reclamar. Sabe aquele dia que você tá fudido e você fala, não, eu só quero reclamar, deixa eu reclamar? E aí vem aquele ser iluminado com toda a iluminação de Jeová e fala, não fica assim, porque Tudo vai olha dar que certo. vai dar certo. Vai ficar tudo bem, só pensar positivo que você vai resolver os seus problemas. Sabe outra coisa também que eu penso? Assim, essas pessoas religiosas compraram a ideia de que o comunismo era o vilão de toda a história e abraçaram o capitalismo, mas, gente, se for parar para pensar, se for comparar entre o capitalismo e o comunismo, qual modelo está mais alinhado a essas crenças religiosas? De igualdade. Comunismo. Então, não faz sentido a pessoa, sabe, demonizar o comunismo e ser religiosa. E abraçar o capitalismo que gera toda essa desigualdade. Porque a verdade é que eles não querem que todo mundo seja igual. Eles querem que não. Justamente isso, massagear o ego. Usar da caridade para massagear o próprio ego. Você acha que eu quero que seja na verdade, todo mundo o comunismo... igual? Não, o comunismo Eu quero ter a minha faxineira, bebê. Sim. O comunismo, na verdade, é a ameaça desses privilégios, né? E aí, para viver mais ou menos bem com a própria consciência, faz uma caridade. Porque se formos todos iguais e se nós praticarmos o que está nos dogmas da igreja e de todas as religiões, a gente se aproxima muito mais do comunismo do que do capitalismo. Sim. Mas se a gente for por esse caminho, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas, de alguns privilégios, de algumas propriedades. Inclusive aí, perdão de dívidas. Aí a porca, né? Aí o negócio aperta. Sim, sim. E aí, assim, né? Ó, puta contradição, hein? Essa é fodida. Estão querendo enfiar Cristo em todo mundo, né? O Cristo que eles entendem lá. Quem era Cristo? Ele era a regra ou ele era a revolução? Não era ele que falava assim, ó, se não tem na sua casa ninguém que combina aqui comigo, larga eles em comigo. Sim. Ele veio para quê, né? Se veio para quebrar todas as coisas e as estruturas. Esse rapaz virou a regra. E o que ele disse não é o que é praticado, é isso que a Giovana está falando, né? Eu não vou abrir mão desse meu privilégio, porque eu quero ter a minha faxineira uma vez por semana aqui, bebê. Não vou fazer esse subtrabalho. Né? Não é à toa que aconteceu o que aconteceu com a moça lá que foi fazer a unha da mulher lá no prédio e perdeu o filho dela que ficou no prédio, sabe? Que utiliza uma máscara mesmo, né? Esse verniz social para continuar perpetuando todas as merdas, deturpa algo que foi dito lá não sei quantos anos atrás para caber no mundo dela, para dizer que ela tá certa. Em que ela é o centro, né? Em que ela é o centro do universo. Imagina quando descobrirem que tem ET. Que os ET existem. O que vai ser? Vai dar tilt na cabeça. Vai dar tilt. O fato de que a religião coloca o homem no centro de tudo. Então, ele pinta um Deus que é a sua imagem e semelhança. Então, o homem é superior. O homem é o que importa. A raça humana é superior a todas as outras e o centro do universo. E é por isso que ele é o ser supremo. E que todas as outras criaturas e a natureza está a serviço do homem. É isso que diz o Gênesis. Que Deus criou todo mundo para se submeter à vontade do homem. O que é uma das maiores prepotências do universo, né, Exatamente. gente? Vamos combinar. O homem é muito arrogante. E não é qualquer ser humano, é o homem. E não consegue olhar para além do próprio umbigo, de imaginar que pode existir, ou que todas as existências têm o seu valor, que pode existir, inclusive, existências em outros lugares, em outros planetas e de outras formas. E aí é esse dado interessante daquele livro que a gente comentou, que a gente estava conversando. Conta o livro qual é, para quem quiser ler. É um livro que chama Extraterrestres,
onde eles estão e como a ciência tenta encontrá-los, do Salvador Nogueira. Ele é um pesquisador, ele é um jornalista, inclusive, aliás, e esse livro foi publicado pela Super Interessante. E ele é um pesquisador da ciência mesmo, dessa busca por vida extraterrestre. E a gente tem na imagem, né, comum de pensar no extraterrestre como aquele serzinho do filme ET. Mas ele traz, inclusive, esses dados do livro, ele traz que as pesquisas buscam entender o que é que a gente entende como vida, né? E ele vai buscar, inclusive, na biologia, tentar entender o que nós consideramos como um ser vivo. O que é preciso para a gente entender que algo é vivo. E aí a gente, enquanto ser humano, dentro do que a gente conhece aqui na Terra e do que já foi pesquisado pela ciência, a gente entende como vida determinada situação de células, oxigênio, água, etc. Coisas que precisam existir para que exista vida. E aí, um dado muito interessante que ele traz é que a Igreja Católica, no começo, nos primórdios, ela dizia que a Terra era o centro do universo e que o Sol girava em torno dela. E aí, Copérnico foi o primeiro que estudou e comprovou de que, na verdade, quem está no centro é o Sol. E que a Terra gira. A Terra não é plana, viu, gente? Não sei se todo mundo sabe disso, mas a Terra não é plana. A Terra gira em torno do Sol, dentro de um sistema. E, inclusive, que esta é apenas um dos sistemas que existem no universo. Um dos Dentro milhões de milhões de bilhões. Ele trilhões. cita números aqui, inclusive. E quando Copérnico trouxe isso, tirou da Igreja Católica esse discurso de que a Terra está no centro do universo, de que o homem está no centro do universo. Porque se existe a possibilidade de existir outros planetas e outras formas de vida, por que Deus criou? Por que Deus é um homem? Ele não é, né? Entendeu? E aí a Ele Igreja Católica ficou putíssima. A Igreja Católica perseguiu vários cientistas. Perseguiu Galileu, perseguiu o ajudante do Galileu, inclusive. Quanto mais a ciência avançava, provando que existe a possibilidade de outras existências em outros espaços, em outras galáxias, cai por terra toda a base da religião, que diz que o centro do universo é o homem e que Deus é um homem. Não, é assim como eles eximaram tudo que ameaçava, né, esse poder deles, né? Tanto cientistas, tanto as bruxas que foram queimadas, né? Tudo que vai contra tudo que as ameaça bases, o poder que eles têm, eles entram na empreitada de caça às bruxas mesmo. E não é à toa que está tendo tantas concessões agora com esse novo Papa, né? Porque cada vez mais eles estão perdendo o espaço, né? E aí a gente está fazendo de novo o que a gente disse que não ia fazer. Que é falar mal de igreja, mas aí tem coisa que não dá para evitar, sinto muito. Que é isso que a gente tava falando, que se criou essa coisa para o homem ser o centro, né, de tudo. Então essas coisas que vocês falaram, porque o animal foi criado para que eu comesse, essas coisas. Mas como isso é usado como arma de justificativa para suas ações e, ao mesmo tempo, como é utilizado para se eximir das responsabilidades, porque aquilo que você não quer olhar que é sua responsabilidade, aí você joga para Deus. Ai, que Deus nos salve do coronga. Ai, que Deus... Entendeu? Então, não foi lá comer a comida lá, né? Não desmatou a China inteira, não comeu os bichos silvestres. Caralho, o que Deus tem a ver com isso? O que é uma puta contradição, porque é uma conveniência, né? Você usa isso de uma maneira conveniente. Então, sim, quando é para justificar uma ação sua, aí você usa. Não, Deus fez isso, Deus criou, Deus quer isso. Mas quando é para te eximir de uma responsabilidade que é total sua, você também joga para Deus. E assim, seria muito interessante. Eu imagino que pau não daria se a gente tivesse como provar, né? Porque a ciência ainda não conseguiu trazer uma prova de que existe vida em outros lugares, justamente porque
o que esse livro, inclusive, também diz? Nós, como são bilhões e bilhões e bilhões de possibilidades de outras galáxias, e essa distância é muito grande, a gente precisa considerar a distância, inclusive, da velocidade da luz, é muito difícil você entender, encontrar duas civilizações maduras o suficiente, com consciência, para pensar se isso, que já descobriu o universo e que esteja no avanço tecnológico e científico suficiente para se comunicar com essa outra civilização que está tão longe que a gente pode estar aqui em 2020 e essa outra civilização, pela velocidade da luz, está muito antes, que ainda não chegou no mesmo estágio de evolução, ou muito para frente, num estágio de evolução muito superior que também não as nossas capacidades tecnológicas não chegam e não conseguem se comunicar. Então, não é que não exista, porque não conseguiu provar, não exista. É que as possibilidades por essas características são muito grandes e muito difícil de você sincronizar. E aí, mas você já imaginou se a gente conseguisse provar de alguma forma que se a ciência chega num ponto de trazer essas provas, porque o ser humano é assim, né? O homem ele só acredita provando, nem que seja, pode ser mentira, pode ser fake news, mas se chegar no WhatsApp uma meia verdade e isso for suficiente para provar, para justificar os seus preconceitos, né? Aí tá certo, ele acredita. Eu acho arminha que com a mão que passa. comprovar pela ciência é muito pouco. Esse filho da puta tinha que vir mesmo a nave, entendeu? Vem a nave. E de não, novo mas se eu tô vier a fugindo do nave, tema, gente, né? Não, mas se vier a nave, eles têm que me levar, não é possível. Leva a gente embora daqui, sabe? Não é possível que vocês vão vir aqui para perder tempo com esses bosta. Não, leva a gente embora que tá tudo certo. Porque, gente, para mim, é isso, assim, a humanidade já deu errado e tem que resetar. Essa espécie tem que entrar em extinção. A única salvação da natureza, do universo, do mundo, é o homem entrar em extinção. E esse é o novo positivismo. Seja positiva, ser humano, seja extinto. Hashtag gratidão. E aí, assim, né? Já pensou, tipo assim, se todas as civilizações fossem parecidas com o humano, o universo já tinha acabado. Sim. Já tinha acabado, com certeza. Eu estava refletindo, né, ouvindo vocês, todo o nosso podcast, da minha relação com esse tema, o porquê que eu não consegui me apegar a nada, assim, sabe? Apesar de todas essas críticas, com essa relação de aceitação mesmo, sabe? De você olhar para eu como homem gay, olhar para as religiões, diversas religiões, você não se vê, sabe? Representado, né? Pertencente a nada. Então é fácil você falar de pregar o amor e você não aceitar casais homoafetivos dentro da... Sim. A gente prega o amor, mas gay não pode. Eu acho isso muito triste. Eu tava olhando pra mim, assim, sabe? Por que será, então, né? Se eu tive uma formação tão assim, por que eu não fui buscar outras, assim, né? Que eu pudesse me encaixar, mas... em todo lugar que você olha, você não vê espaços, né? E é muito triste. Não se identifica, né? Porque é isso também. Defendo o amor, mas desde que seja dentro das minhas regras. E defendo a vida. Defendo a vida desde que ela seja amontoada de célula. O jovem na periferia que precisa de suporte, para mim já não é mais vida. A vida que eu defendo é só ser amontoado de célula, porque isso é pecado. Porque isso aí já é bandidinho. Bandidinho bom é bandidinho morto. E daí eu li uma frase no artigo que a Mari passou pra gente, que eu queria falar aqui, porque eu achei muito bonita, assim, e falou muito, que é essa. Viver a espiritualidade é a forma apaixonada de sentir o tempo e ser capaz de ver Deus. E daí quando eu falo Deus, para mim, na verdade, eu substituiria pela palavra divino mesmo, né? Uhum. Que é capaz de você ver o divino além de você, né? Para além de você, que é a natureza, as relações, os sentimentos.
E por mais que isso possa parecer floreado ou não, mas é o que eu me apego agora. Assim, Muito é o bonito. Muito bonito mesmo. E daí eu queria deixar isso registrado, porque eu achei uma frase muito bonita para dividir. Viver a espiritualidade é a forma apaixonada de sentir o tempo e de ser capaz de ver o divino. Lindo. E de novo, assim, né? Só para frisar, não é pessoal. Não pegamos Não é sobre você. não pegamos nenhuma pessoa para crucificar. É sobre a estrutura, porque nós somos manipulados por isso também. É uma armadilha que a gente sempre cai. A gente sempre está falando que está nessa armadilha. Eu e a Giovana já discutimos de madrugada, né, Gi? Na sua casa, Sim. sobre essas malditas armadilhas. Papo muito louco. É uma neura que talvez a gente volte a falar sobre ela aqui em algum momento, porque é muito difícil. E que a gente não tem respostas também, né, gente? Estamos todo mundo na reflexão e ninguém está aqui para cagar regra, na verdade. A gente está aqui para refletir sobre coisas que são latentes para a gente, né? São só provocações, nada pessoal. Então, eu gostaria de dizer, assim, resumir o episódio, que a gente não queria meter o pau nas religiões, mas não foi possível. A gente é ser humano e defendemos a extinção. Então, nada mais justo que falhamos. Mas eu acho que resumir o episódio é assim, ó. Jesus é bom. O que fode é o fã-clube. Acho que é o resumo do episódio. Então, se você chegou até aqui, a gente gostaria de agradecer a sua audiência, o carinho de vocês. Se vocês tiverem afim, podem seguir a gente no nosso Instagram, @neurasreais, na nossa página no Facebook, baseada em Neuras Reais. Nós estamos no Spotify, no YouTube e num outro lugar que eu não sei falar, que a Giovana vai falar agora. SoundCloud. Isso, nós estamos nesse lugar aí também. E é isso, muito obrigada. Estamos rancorosos hoje, mas prometemos um episódio mais suculento no próximo, quem sabe. Quem gostou, compartilha com os amigos. Quem não gostou, compartilha com os inimigos. E no grupo da igreja. Por favor, claro. Baseado em